Eleições 2024, quem não justificou, como deve fazer, hein, Nicole Bonente? Você está comigo aí? Bom dia, quais são as informações? Oi, Barazal, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto Regional nesta terça-feira, pós-eleições, né? Nós conversamos muito aqui, principalmente na semana passada, sobre eleições, sobre justificativo, o eleitor que já sabia que teria algum compromisso no dia, ou que já se programou, né? Já transferiu o voto, ou mesmo aqueles que sabiam como fazer no dia, porque no domingo, quem não pôde comparecer e conseguiu justificar, conseguiu fazer isso de uma maneira simples. Inclusive, muitas pessoas da nossa equipe tiveram que fazer isso, né? Por conta da cobertura das eleições, como nossa equipe também rodou algumas cidades aqui da região. Teve, inclusive, o Sérgio Sakayamura, cinegrafista, que estava comigo, que precisou justificar o voto porque estava fora do local que ele vota. Isso tudo é feito de forma simples. Mas agora essa situação mudou, né? O eleitor que não justificou no domingo e também não pôde votar, ele tem aí até 60 dias para justificar essa ausência na votação. Esse prazo começou ontem, vai então até o dia 5 de dezembro, mas agora esse eleitor vai ter que apresentar sim um documento justificando o porquê não votou. E para tirar todas as dúvidas então do eleitor, eu estou aqui ao lado do João Lima, que é chefe de cartório, nos recebeu na semana passada também, né, João? Falamos sobre vários temas e hoje novamente vamos falar sobre a justificativa do voto, mas agora de uma forma diferente para os eleitores que já deixaram de votar. Nós estávamos conversando até antes de entrar ao vivo sobre essa mudança. Você estava me dizendo que antes era mais simples justificar, porque não precisava exatamente de um motivo quando a pessoa justificava no próprio dia das eleições até às 5 horas da tarde, né, que era o prazo para votar. Mas agora mudou, né, João? Agora a pessoa precisa sim apresentar um comprovante, é isso? Bom dia. Bom dia, exatamente. O eleitor ou a eleitora que deixou de votar ou justificar as eleições desse ano, ela está em débito com a Justiça Eleitoral. Portanto, ela deve regularizar a sua situação. E como regulariza o fato de não ter votado injustificado? Tem que fazer a justificativa. Tem que fazer pela internet ou aqui na sede dos cartórios eleitorais, né, de qualquer cidade, ele pode fazer essa justificativa. Entretanto, ele vai preencher um formulário, um requerimento de justificativa e tem que juntar, obrigatoriamente, um comprovante do motivo alegado da sua ausência às urnas. Então é importante que ele, ao preencher o requerimento, junte esse documento comprobatório, para que então o juiz vai analisar, o juiz ou a juíza vai analisar esse requerimento, vai deferir ou indeferir a sua justificativa. E tanto faz, então, se for aqui presencialmente, né, na sede dos cartórios eleitorais, ou então por meio da internet, o procedimento é o mesmo? Exatamente. Na internet, ele acessa, por exemplo, o site da Justiça Eleitoral, lá tem o link autoatendimento e ali já abre a opção de justificativa eleitoral, né? Ele clica no link justificativa, preenche o formulário e após o preenchimento o sistema já pede que ele junte uma foto, um documento comprobatório do motivo alegado da ausência às urnas. João, é um exemplo, tá? Até porque, Barazal, eu estava trabalhando, né, no dia da eleição, então é um exemplo. João, fui à praia e aí por isso eu não votei. Posso colocar lá no site, anexar uma foto do pôr do sol? Essa justificativa não é aceita pela Justiça Eleitoral. Ou seja, as pessoas costumam mesmo, por vezes, juntar a foto da praia, do pôr do sol, está sentada ali acomodada na cadeira de praia, tirar foto ali. Essas imagens, essas comprovações não valem, é indeferido pelo juiz eleitoral. O que a Justiça Eleitoral, então, encara como um motivo realmente para ter deixado de votar? Um dos motivos que é possível de deferimento é um atestado médico. Ele apresenta o atestado médico, aí sim é um documento hábil para que seja justificado o seu voto. Cabine de pedágio também, se a pessoa não esteve na cidade por algum motivo, passou por um pedágio, justifica ali que ela estava fora da cidade, ela pode anexar? Sim, também é um documento comprobatório que ela estava ausente do seu domicílio eleitoral no dia da eleição. Nessa linha... Barazal, você tem uma pergunta aí no estúdio, estou te ouvindo. Um abraço ao João Lima aí. Nessa linha da justificativa, quem estava de ônibus, por exemplo, uma passagem rodoviária de uma outra cidade, pode também confirmar que não estava no domicílio eleitoral, né?
João, nosso apresentador está mandando um abraço. Passagem de ônibus, para quem viajou de ônibus, então não estava de carro, não passou pelo pedágio, mas tem aí a passagem, é válido? Sim, também é válido. Ele pode juntar, são esses documentos comprobatórios da ausência dele no domicílio eleitoral. Ele junta todas essas informações e a gente vai analisar aqui nos cartórios eleitorais. E também aquele eleitor que tem a sua justificativa indeferida, ele continua em débito com a Justiça Eleitoral. E aí a única opção para ele é o pagamento da multa eleitoral. No caso, ele vai pagar a multa de R$ 3,51. Também ele pode retirar essa multa pela internet, pelo aplicativo, já paga inclusive via Pix. E após o pagamento, imediatamente a Justiça Eleitoral recebe essa informação do pagamento e aí ele já fica quite com a Justiça Eleitoral. Veja que é bem simples. É simples mesmo. E, João, alguma justificativa, então, inusitada que você tenha visto? A gente citou aqui alguns exemplos, né? Foto de pôr do sol, foto da areia. Tem mais alguma coisa aí que você se lembre e fale, olha, essa aqui realmente não vale? Bom, a gente falou das passagens, né? Das passagens rodoviárias, de avião e tudo mais, e teve um que apresentou uma passagem para Marte, né? Então, a passagem para Marte não vale como documento comprobatório de ausência à sua sessão eleitoral. É até interessante porque muita gente pode realmente ficar em dúvida do que vale ou não vale, né, Barazal? E nós temos um dado, inclusive, que diz que, né, a gente até trouxe aqui, 527 mil pessoas estavam aptas para votar em Sorocaba, né, João? Mas que 25% das pessoas deixaram de votar, então dá mais ou menos aí 135 mil pessoas que não compareceram às urnas. Isso aqui na cidade, então significa que essas pessoas, elas têm que sim comparecer aqui. Eu tinha perguntado até para o João se a gente já tem uma ideia de quantas pessoas já comprovaram a ausência. Ele falou que por enquanto não é possível ter esse dado, mas que ontem o dia foi bem movimentado por aqui, não é isso? Exatamente, foi bastante movimentado, felizmente em relação à internet. O eleitor está fazendo a sua justificativa pela internet ou pelo aplicativo. Então a gente recebe essa comunicação via internet nos nossos sistemas aqui e vamos avaliando um a um. Mas é importante, se o eleitor não tiver acesso à internet, não consigo fazer, é difícil, não consigo, venha no cartório eleitoral. E lembrando, não necessariamente precisa vir no cartório em que ele é cadastrado. Ele pode ir em qualquer cartório eleitoral do Brasil para poder justificar a sua ausência às urnas. Sei. Muito importante, então, né, Barazal? Passando aqui todas as instruções para o eleitor. Ô, Nicole, pergunte ao João aí, porque a última pergunta é mais ou menos 25% de abstenção, é isso? Mais ou menos manteve a média da última eleição, né? De 2 anos atrás. Não sei se foi 26, 24, eu não lembro. Veja com ele, isso é mais ou menos a média, né? Vou confirmar a informação, Barazal. João, Barazal está perguntando sobre o número, né, o percentual aí de abstenção da última eleição. Ele falou que acredita que tenha ficado mais ou menos semelhante, 24%, 26%. Você sabe se é esse mesmo número? Essa é a média que costuma acontecer nas eleições, né? Essa média de 24% é a média em geral que acontece em todas as eleições. E é um número alto, infelizmente, né? É um número alto. O eleitor ele tem que ver que o voto dele faz a diferença, que é importante ele participar do processo democrático de forma efetiva, de verdade, fazendo valer o seu voto. Daí que é importante mesmo ele participar. Então esses 24% da próxima eleição vão participar de verdade. João, agora se está faltando ainda algum incentivo aí para o eleitor justificar, eu queria que você comentasse um pouco dos prejuízos que ele pode ter se não justificar. Então o eleitor, como eu já falei, deixou de votar ou justificar nessa eleição, ele está em débito com a Justiça Eleitoral. Portanto, uma série de restrições na sua vida civil. Por exemplo, ele não pode tirar passaporte, participar de concurso público, não pode contrair empréstimo em instituições públicas, ele não pode participar de licitações. É muito comum hoje em dia, nas empresas, no rol de documentos para admissão na empresa, pede a quitação eleitoral. Portanto, ele continua em débito com a Justiça Eleitoral. Olha que restrição que ele tem, inclusive, para iniciar um emprego. E é uma coisa tão simples, né? Então, Barazal, a gente disse aqui, o João também, sobre a internet, que é a forma mais fácil de justificar. É por meio do site dos Tribunais Regionais Eleitorais e do TSE também, João? Isso, tanto
www.tre-sp.jus.br ou pelo site do TSE, www.tse.jus.br. E aí ele consegue, então, preencher o formulário requerimento de justificativa e anexar o comprovante do motivo alegado. Vamos deixar aqui também o endereço da sede dos cartórios eleitorais, né, Barazal? É bem simples, fica na Praça da Maçonaria, não tem número, basta vir até aqui se o eleitor ainda está com dúvida. Se ele não conseguiu anotar o site, não tem problema, no nosso site tvsorocaba.com.br também vamos deixar todos os endereços eletrônicos e ele pode jogar também num buscador, justificar voto, ele vai conseguir achar com certeza. O problema, obrigado, viu, Nicole, e ao João Lima. E o problema, viu, Nicole, é que tem muita gente que prefere pagar a multa que é muito pequena, algo em torno de R$3. Mas enfim, mas o importante mesmo é você ir votar, a menos que você esteja impossibilitado no dia. Agora, Nicole, só para fechar, uma justificativa postando ali, ou forjando ali, porque está forjando um embarque, uma viagem para Marte é brincadeira. Essa eu nunca tinha visto. Obrigado, Nicole Borente.